Abra sua Bíblia aí no Salmo número 12, e o título dessa mensagem é Falando a Verdade em um Mundo de Mentiras. Diz assim a palavra do Senhor: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, dessa geração, os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez pedimos que a Tua palavra, meu Deus, exposta aqui, possa trazer luz, revelação, entendimento, transformação, mudança nas nossas vidas. Que ela possa, Senhor, encontrar guarida nos nossos corações. Que possa, Senhor, produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Repreendemos desde já toda obra maligna, tudo aquilo que for contrário à Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos num mundo fake, num mundo de fake news, onde o importante não é a verdade em si, mas a narrativa que é contada como sendo uma verdade. Dessa forma, se uma mentira ela for transmitida e aceita como sendo verdade, está valendo. Porque o importante é o que parece ser e não o que é de fato. Em diversas áreas da nossa vida, essa filosofia ela está tão impregnada que as próprias pessoas que mentem, que criam narrativas, que contam histórias falsas, elas próprias começam com o tempo a acreditar nas suas próprias mentiras. Ainda que isso não corresponda com a verdade. Eu quero citar 2 exemplos bem comuns nos nossos dias, para que você possa entender melhor aquilo que eu quero falar nessa noite. O primeiro exemplo é nas redes sociais. Muitos se apresentam nas redes sociais com uma vida perfeita e inspiradora. Ocorre que quando desligam as câmeras, a realidade é bem diferente daquilo que foi postado. Porém, isso não tem nenhuma importância, desde que se consiga impressionar as pessoas, arrancando delas curtidas, likes ou seguidores. O importante é aparentar algo, ainda que aquilo não seja verdade. Se o que eu postei foi curtido, foi acrescentado o número de seguidores na minha rede, provavelmente eu vou monetizar com aquilo, então o importante é isso. A segunda coisa que é um exemplo desse mundo fake que nós vivemos, é o mundo da política. Pessoas, políticos que se apresentam nas suas campanhas como baluartes da verdade, com um discurso de anticorrupção, e que quando chegam ao poder, quando ascendem ao poder, acabam adotando as mesmas práticas que eles condenavam quando estavam na oposição. Alguém conhece esse filme? Ou pior, né? Ou pior. Então, só fazer um parênteses aqui. Antes de você ficar abraçando o político e brigando com um e com o outro por causa deles, irmão, para com isso, né? Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa nação, como o pastor Pedro bem convocou a igreja, porque nós não temos um político de estimação, nós temos um país de estimação. Amém. E esse país é o nosso Brasil. Amém?
Eu não sei se eu conto aqui uma historinha. Conte. Agora não, despertou a curiosidade. É porque dizem que o camarada, ele morreu, e aí ele subiu e se encontrou lá com São Pedro, e aí foi dito para ele: você quer ir para o céu ou quer ficar no inferno? Ele disse: eu posso ter um test drive antes para saber como é que é? Aí ele disse: geralmente a gente não faz isso não, mas nós vamos dar a você a oportunidade. Então, você vai conhecer primeiro o inferno. E aí, então, ele foi, chegou lá, encontrou muita gente conhecida, muita gente amiga, e aí estava em festa, e rolava uísque, e comida de todo tipo, e ele começou a gostar, e disse: rapaz, eu estou encontrando pessoal aqui, todos meus amigos, tudo legal, e era festa, e a música. E aí, terminou aquele dia, então, e aí, o que é que você achou disso? Olha, eu gostei bastante, me pareceu um lugar bem aprazível. E aí ele disse: ok, então agora você vai conhecer o céu. E aí, quando chegou lá no céu, ele não encontrou muita gente conhecida, e aconteceu que ele encontrou lá uns anjos tocando umas harpas, aquela coisa, não tinha aquela batida do tom, 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 tom. Não tinha aquela batidona lá das cachorras, né? E aí, o que é que acontece? Ele achou estranho e tal, mas tudo bem. Quando foi depois, foi dado a ele. Disse: e aí, o que é que você achou? Ele disse: olha, eu achei o céu um ambiente bem legal, bem tranquilo, de muita serenidade, mas o que eu gostei mesmo foi daquele outro lado lá, porque lá eu fiquei mais à vontade, eu me senti mais ambientado, encontrei muitos amigos e tal. Disse: olha, depois que você fizer a sua escolha, você não pode se arrepender e voltar atrás. Ele disse: então, tudo bem, eu tenho certeza do que quero. E aí só faltou o Silvio Santos perguntar: tem certeza disso, do jogo do milhão, né? Tem certeza, está certo? Ele: tô certo. Ok, então abre a porta aí. E aí jogaram ele lá. Quando ele caiu do outro lado da porta, foi fogo aqui, fogo ali, e ele olhava, e aí, e o calor comendo de esmola, e ele disse: tem alguma coisa errada. E aí ele virou e olhou para o lado assim, e tinha um caldeirão assim, um tanque cheio de fezes, e um monte de gente lá dentro. E aí jogaram ele lá dentro, e ele ficou com fezes até aqui. E aí ele só ouviu o pessoal do lado dele dizendo: lá vem ela, lá vem ela. E quando ele disse: quem é ela? E quando olhou, lá vinha uma navalha, que vinha bem na altura do pescoço. E para se livrar dela, você tinha que mergulhar. E aí ele disse: por favor, me tira daqui. O que foi que aconteceu? Porque não foi esse ambiente que eu estava vendo ontem. Ele disse: é porque ontem, quando você veio, nós estávamos em campanha política, e aqui era tudo bonito, tudo maravilhoso. Hoje é a realidade. Entende? Então, o mundo da política é um mundo de muita sujeira. Então, por favor, não entre nessa. Mantenha seu coração voltado para a pátria celestial, porque é lá que está o nosso destino. É lá que nós esperamos a cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, feito essa introdução, e que a gente quer mostrar aqui, nós vivemos num mundo de muito engano, e o pastor Pedro, quando ele estava aqui, me chamou a atenção no início do culto, e ele orava, ele dizia: Senhor, nos livra do engano, nos livra da mentira. Não sei se vocês prestaram atenção na oração que ele estava fazendo. E eu disse: Jesus, olha aí, está antecipando a pregação, eu vou botar o Senhor para pregar logo. Então, eu e você, como filhos de Deus, como filhos da luz, nós não podemos embarcar nesse mundo fake. Amém? O apóstolo João, ao descrever o caráter santo de Deus, ele diz: ó, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, lá em 1 João 1,5. Jesus
falando de si mesmo, ele disse: eu sou, lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a verdade. Portanto, se Deus é luz e se Jesus é a verdade, o que é que se espera de mim e de você? Que andemos na luz e que andemos na verdade. Esse salmo ele foi escrito por Davi. Quando Davi ele estava sendo perseguido por Saul. Vocês lembram que antes de Davi ascender ao trono, quem era o rei de Israel era Saul. E Saul tinha os seus assessores. E os assessores de Saul viviam enchendo a cabeça dele com mentira, dizendo: olha, Davi ele está tramando contra ti, Davi ele está querendo tomar o teu lugar, e por isso Saul começou uma perseguição a Davi. E Davi então ele escreve este salmo exatamente quando ele está vivendo esse momento, quando ele está sendo vítima de mentira, vítima de falsidade, e ele escreve então este salmo. E aí, queridos, o que é que eu queria com você nessa noite? Eu queria que nós olhássemos para esse salmo, para a gente poder entender e aprender com ele o que é andar em integridade, o que é falar a verdade. Por que que eu e você, mesmo vivendo nesse mundo de mentiras e de enganos, por que que eu e você somos chamados como filhos da luz a falarmos a verdade? Amém? Você está comigo até aqui? Amém. Pronto. Pastor, por que que eu devo então procurar viver e falar a verdade? Em primeiro lugar, porque a verdade, ela nos diferencia da maioria. Olha o que é que o texto diz, e aí você vai sempre voltar comigo para o texto. No versículo 1, salva-nos, Senhor, porque faltam, olha o verbo, faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Lembre-se de uma coisa: Israel, como nação, foi chamada por Deus para ser o quê? Luz para as demais nações da terra. Portanto, Israel tinha um papel de expressar a verdade de Deus em um mundo que vivia no meio da idolatria e das trevas. Se Israel tinha essa função e essa missão, quando Davi olha e vê que faltavam homens bons, que eram poucos os fiéis, ele então entra numa espécie de desespero e ele começa a orar a Deus e pedir: Senhor, salva-nos, porque não é para isso que o Senhor nos chamou. O que seria o diferencial de Israel em relação às demais nações ao seu redor é que Israel, por meio de Israel, viria aquele que era o Messias, que ele falou de si mesmo que eu sou a verdade. E como é que Israel poderia então cumprir a aliança? Como é que Israel poderia trazer e doar ao mundo o Messias, quando o próprio Israel não andava na luz e não andava na verdade? Você entende isso? Fica difícil. Como é que eu vou trazer alguém que vai falar a verdade quando eu próprio, que sou o patrocinador, eu não estou andando na verdade, não estou andando na luz? E Davi disse: olha, são poucos os que falam a verdade. A verdade, irmãos, ela, nesse mundo de hoje, ela acaba nos diferenciando da maioria, porque o mundo vive uma mentira. No mundo atual do politicamente correto, nós somos quase que obrigados a usar eufemismos na nossa fala. O que é eufemismo, pastor? É uma figura de linguagem através da qual a gente ameniza, a gente suaviza aquilo que a gente está querendo falar. Por exemplo, buraco na pista, ninguém diz buraco na pista. A prefeitura diz defeitos no asfalto. Por exemplo, aumento de impostos, diz, não, é otimização de renda. Recuar é apenas reverter uma operação ofensiva. São palavras bonitas. Ferimento por arma de fogo, sabe o que é? É um orifício balisticamente introduzido na camada subcutânea. É assim que a gente usa uma linguagem evasiva, artificial, e que por isso acaba sendo ambígua.
E nós, como filhos da luz, o nosso desafio é o quê? É nos mantermos fiéis, fazendo a diferença, sendo luz no meio das trevas. Diga amém. 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 O apóstolo Paulo, ele tinha isso muito claro lá em 1 Coríntios 4:1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um seja encontrado fiel. É isso que eu e você somos chamados. O Senhor não vai perguntar a roupa, o carro, a casa, as viagens, os bens, o nosso inventário. Quando nós formos inventariados na nossa vida, o inventário vai ser: ele foi encontrado fiel, ela foi encontrada fiel, e eu quero ser encontrado fiel. Você quer ser encontrado fiel? Diga: Senhor, eu quero ser encontrado fiel. É isso. E aí a minha pergunta é a seguinte: se a verdade ela nos diferencia da maioria, eu quero saber em que é que o meu e o seu procedimento nos diferencia do restante das pessoas. Será se quando as pessoas olham para nós, elas identificam alguma característica de Deus de verdade na nossa vida, ou se nós somos apenas um grande fake news da fé? Eu e você somos chamados, irmãos, a nos diferenciar dos outros. E se você quer se diferenciar nesse mundo de fake news, nesse mundo de mentira, só tem um jeito: falando a verdade. Amém. Fale a verdade. Fale a verdade. É isso que a palavra de Deus nos chama a fazer. Amém? Então, primeiro, a verdade, eu devo falar a verdade porque ela me diferencia da maioria do mundo que não fala a verdade. Segundo motivo pelo qual eu devo falar a verdade é porque a mentira, ela torna a nossa vida incoerente. Olha o que ele diz no versículo 2: cada um fala com falsidade ao seu próximo, com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Como servo de Deus, eu e você, nós somos chamados a ter coerência na nossa vida, nas nossas palavras, onde as nossas palavras devem expressar o sentimento do nosso coração e não o fingimento. O salmista está dizendo que as pessoas estão com palavras falsas. Por quê? Porque elas estão falando algo que não é verdade. O seu coração está dizendo uma coisa, mas ela está falando outra. Ela não está sendo sincera. E aí, se eu não falo a verdade, a minha vida se torna uma fake da fé. Porque eu chego para abraçar o irmão, a irmã, e eu digo a paz do Senhor. E aí eu me lembro que uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: olha, eu estou lhe dando um abraço, mas não é abraço de tamanduá. Eu disse: o que é abraço de tamanduá? Ele disse: é porque ele abraça assim, mas as unhas chegam me cravando assim nas suas costas. E depois eu descobri, sem eu perguntar, que ele estava me abraçando igual o tamanduá. E ele próprio se entregou, porque eu nunca falei nada, nunca suspeitei. Mas o fingimento, irmãos, ele torna a nossa vida incoerente. Nós somos chamados aqui a sermos verdadeiros, a sermos sinceros uns com outros. Amém? Abra o seu coração. Claro que você não vai expressar todos os seus pensamentos, você tem que ter filtro. Mas o que eu falo aqui é de você ter sinceridade. Você andar na sinceridade da sua vida, na sinceridade da sua fé, para que um dia você não venha a ser encontrado como uma pessoa incoerente. Como é que eu vou pedir socorro a Deus se eu estiver agindo semelhante àqueles que são infiéis? Como é que eu vou pedir a Deus para me ajudar se quando olha para a minha vida só vê mentira? Como é que Deus vai abençoar a minha vida sendo uma grande mentira? Não tem como. É contrário. O coração íntegro, ele é incompatível com o fingimento e com a dissimulação. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1:27, diz: vivam de modo digno do Evangelho. Então eu e você somos chamados a vivermos de modo digno do Evangelho. A minha vida, quando eu disser que sou crente, quando eu disser que sou cristão, eu tenho que ter a minha vida reta. Sabe por quê? Porque se eu não tiver, as pessoas vão olhar e vão dizer: o quê? Tu é crente? E fazendo isso e fazendo aquilo, as pessoas nos observam.
Elas observam se há coerência na nossa vida, se há coerência da nossa parte. Então eu sou chamado a andar na verdade, por quê? Porque a mentira, ela torna a minha vida incoerente com a minha fé, com aquilo que Deus é, com a santidade de Deus. Então não seja incoerente, seja crente. Amém? Amém? Pastor, por que eu tenho que falar a verdade? Terceiro, porque a mentira, ela nos coloca como alvos do juízo de Deus. Olha o que o versículo 3 diz: o Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. O texto diz, olha, Deus vai cortar aquele que anda com mentira, aquele que anda com falsidade. Deus vai cortar. Sabedores de que Deus dará um basta a todo aquele que não pratica a verdade. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar para extirpar a mentira e não a ser mais um a propagar. Eu não posso ser um propagador de mentira. Eu não posso ser mais me juntar àqueles que não andam na luz. Eu tenho que trabalhar para o sentido contrário. Como é que eu afasto a mentira? Andando na luz. Amém. Você quer fazer um teste? Tem alguém aí que tem o controle aí da iluminação agora? Não estou vendo ninguém ali na mesa. Tem como apagar essas luzes aqui só um pouco? Ó, pronto, ficou um pouco escuro, tá bom. Apaga tudo. Pronto, olha aí, ó. Ficou escuro. Como é que eu faço para expulsar a escuridão? Vamos todo mundo dizer assim agora: sai escuridão, diga assim, sai escuridão. Ela saiu? Não. Agora liga a luz, vem a luz. Pronto. Bastou chegar a luz e a escuridão foi embora. Então, como é que eu expulso a escuridão das trevas? Não é dizendo palavras, decretando, amarrando. Você vai amarrar e haja corda para amarrar e não vai sair do canto. Sabe por quê? Porque o que expulsa as trevas é a luz. Ande na luz, seja luz, e quando você for luz, as trevas vão sair. As trevas vão sair. O Senhor cortará. A Bíblia diz lá em Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Quando você suprime a verdade, quando você falta com a verdade, você se torna objeto, alvo da ira de Deus, do julgamento de Deus. Então, eu tenho que falar a verdade, porque todo aquele que fala e vive da mentira, ele vai se tornar alvo do juízo de Deus. E eu não quero ser alvo do juízo de Deus. Eu não quero. Porque eu sei que em mim não habita bem algum. Eu sei que eu sou falho. Já pensou se eu disse, pois pronto, pois eu vou aqui, pode me julgar, Senhor. Irmão, você nem não vai sobrar nem a poeira. Eu quero é a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Eu não quero o juízo de Deus. Agora, não é porque eu quero quero a graça e a misericórdia que isso vai ser desculpa para eu dizer, não, no final, Deus vai perdoar tudo, Deus vai fazer vista grossa aos meus erros. Não, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas eu também é justiça. Então eu quero andar na luz, porque eu não quero me tornar alvo do juízo de Deus. E o texto diz que o Senhor vai cortar a língua mentirosa. E eu não quero perder minha língua. Amém? Você quer perder sua língua? Não. Eu quero falar com o irmão, a pessoa, sem eu poder falar, como é que eu ia pregar? Como é que eu ia me comunicar? Você vê quando a pessoa está com dificuldade de fala, como as coisas ficam mais difíceis. Os irmãos que são surdos e mudos, eles conseguem se comunicar por meio dos sinais, mas eles enfrentam muita dificuldade. Por quê? Porque vão em lugares e são atendidos por pessoas que nem todo mundo conhece a linguagem de Libras, a linguagem dos sinais. Então a vida é difícil. Agora imagine você totalmente incapacitado de falar.
eu não quero ser alvo do juízo de Deus. E eu espero que você também não queira. Amém? Pastor, por que eu sou chamado a falar a verdade? Quarto, porque a mentira, ela busca obter vantagem a qualquer custo. Já prestou atenção? Quem mente busca obter vantagem a qualquer custo. Versículo 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. A pessoa diz, se eu vou falar a verdade ou não, uma coisa eu sei. O que eu vou falar, o importante é que prevaleça. A minha versão tem que prevalecer. Aquilo que eu falo, todo mundo tem que acreditar como verdade. Se é verdade ou não, não importa. O importante é que eu ganhe a causa. O importante é que eu me dê bem. O importante é que eu tire vantagem. Por quê? Porque a mentira quer obter vantagem a qualquer custo. Nós temos que entender que a língua é um instrumento poderoso. E a Bíblia diz que ela tem potencial tanto de vida quanto de morte. Onde é que tem isso, pastor? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Com uma língua você pode levantar a pessoa, você pode promover, você pode honrar, você pode abençoar, mas também você pode, com a sua língua, destruir e acabar com a reputação de alguém, com a autoestima de uma pessoa. A morte e a vida está no poder da língua. Tiago, ele fala que a língua é semelhante a um leme de um navio. O leme de um navio, se você prestar atenção, ele é pequeno em relação ao tamanho do navio, mas o leme do navio é ele que dá a direção para mover um grande navio por meio daquele pequeno leme. Assim é a nossa língua. Nós podemos, por meio da nossa fala, ser instrumentos de bênção. Lembre-se de uma coisa: como é que o mundo surgiu? E disse Deus, por meio da palavra. O que é que nós temos revelado para nós, para a gente conhecer a Deus? É a palavra. Por que a igreja prega diuturnamente a palavra? Porque é a palavra de Deus que traz a verdade de Deus, que nos instrui para a nossa vida. Então é a palavra. Você precisa entender, há um poder na sua palavra, não um poder simplesmente mágico de dizer abre-te sésamo e as coisas aconteceram. Tem muita gente no meio evangélico que vive numa espécie de abre-te sésamo, né? Daquela caverna que ele chegava lá, ali Babá e os 40 ladrões, ele dizia, abre-te sésamo, e a pedra, e aí ele tinha acesso lá a todo o tesouro. Tem gente na fé também que quer viver o abre-te sésamo espiritual, porque eu decreto, porque eu ordeno, e não sei o que, porque está amarrado, e aí você acha que simplesmente por palavras vai resolver as coisas. Não vai. Por quê? O que respalda a nossa palavra é a nossa vida. Lembra-se de Atos dos Apóstolos? Os homens foram expulsar um demônio. Eles viram Paulo agindo e expulsando demônio. Eles foram lá e disseram, olha, Paulo, ele diz assim, sai, e o demônio sai. Vamos testar também? Vamos. E aí eles chegaram para o endemoniado e disse, em nome do Deus de Paulo, sai. O demônio olhou e disse, Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu conheço, agora vocês, quem são? E aí, peia para 1000, eles tomaram sozinhos. E saíram com a roupa rasgada. Por quê? Porque não são as palavras. Eles têm que ter respaldo. Eles não tinham respaldo espiritual. Eles não tinham relacionamento com Deus. Porque a autoridade de Paulo, ela vinha de um relacionamento com Aleluia. Deus. Se eu quiser ter autoridade na minha vida, eu tenho que ter relacionamento com Deus. Então, eu preciso andar com a minha fala em dia e em sintonia com a palavra de Deus, para que eu possa então ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Aquele que falta com a verdade, ele tem 2 problemas básicos. Quais são? Primeiro, ele é utilitarista. O mentiroso, ele coisifica as pessoas, e por isso ele não tem respeito e nem consideração por elas. Ao contrário, ele enxerga as pessoas apenas como instrumentos para alcançar os seus objetivos, que geralmente são ilícitos. O mentiroso, ele não olha para a pessoa e considera a pessoa. Ele olha para a pessoa e diz, essa aqui é uma pessoa que eu posso usar para poder obter uma vantagem. É uma pessoa que eu posso usar para poder resolver um problema. É uma pessoa que eu posso usar para poder obter dinheiro. O mentiroso, ele faz isso.
ele fica observando as pessoas e tratando as pessoas não como seres humanos iguais a ele, como pessoas dignas de respeito, mas ele coisifica as pessoas. Ele pega simplesmente e diz: esse aqui vai ser útil em algum momento, deixa aqui essa carta na manga. É assim que o mentiroso faz. O mentiroso também, ele diz que ele é arrogante, sabe por quê? Porque ele diz assim no texto, no versículo 4, a parte B, ele diz assim: quem é Senhor sobre nós? Em outras palavras, o mentiroso está dizendo o seguinte: eu não vou prestar contas a ninguém. Quem é que eu tenho que prestar contas? Quem é Senhor sobre a minha vida? Quem é que está acima de mim? Não tem ninguém acima de mim, eu me basto, eu sou. E aí a pessoa que é mentirosa, ela não quer prestar conta da vida. Ela não aceita, por exemplo, congregar numa igreja, porque ela não quer ser pastoreada, porque ela vai ter que prestar conta da vida dela. Ela quer simplesmente chegar, entrar, receber o serviço religioso e depois sai, e simplesmente ela não tem relacionamento, ela não tem uma liderança, ela não tem que se submeter a ninguém. Ela quer simplesmente viver o self-service da fé. E aí hoje ela está na nova criação, porque tem um evento na nova criação. Amanhã ela está na videira, depois ela está na CN, e depois ela está na casa do pai. E aí alguém chegar para ela e acochar e dizer: você é de onde? Ela diz: eu sou do reino. Sai. Não quer prestar contas. E a vida cristã é uma vida de prestação de contas. Amém. Entende? Então, é arrogante. Ele diz: quem é Senhor sobre nós? Ninguém vai prevalecer sobre mim. Eu não tenho que prestar contas a ninguém. É o mentiroso, ele quer tirar vantagem a qualquer custo da situação. O salmista, ele fala lá no Salmo 15, descreve a pessoa que vai morar no céu. Você quer ir morar no céu? Amém. Depois você leia lá na sua casa o Salmo 15, lá descreve a pessoa que vai morar no céu. Um dia eu vou pregar o Salmo 15 aqui. Quando eu estou lendo o Salmo, vai chegar nele. Ele só diz assim, ó, Salmo 15, versículo 1: Senhor, quem vai habitar no teu tabernáculo? Quem vai morar no teu santo monte? E ele diz no versículo 2: o que de coração fala a verdade. Que de coração é sincero e fala a verdade. Então tem que ter sinceridade e tem que ter verdade. Senão, não entre. E no versículo 4 ele diz: aquele que jura e que cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Se você deu a palavra, meu irmão, honre a palavra. Não, mas eu estava vendendo aqui um carro, e aí eu fechei o negócio com o irmão por 25 mil, e chegou o outro e disse: eu dou 30. Ele disse: não, mas eu já apalavrei, mas é 5 mil a mais. Pois é, ô irmão, desculpa aí, viu, não vai dar certo não, porque aqui agora eu já... Aí você não já prometeu? Não, mas aí apareceu uma proposta melhor. Meu irmão, se você deu a palavra, cumpra. Amém? Você deu a palavra, cumpra. Ainda que prejuízo, ainda que ganhe menos, mas honre a sua palavra. Acabar com esse negócio de cliente agir igual o pessoal do mundo, que a gente não sabe mais diferenciar quem é quem. Aleluia. Deseja agradar a Deus, falando a verdade, ainda que você não leve vantagem ou aparentemente fique no prejuízo. Porque se você fizer isso, Deus vai te honrar. Ele vai ver a tua integridade. Ele vai dizer: pois eu vou abençoar ele de outra forma. Porque Deus tem outras formas de abençoar a nossa vida. Amém? Amém. Mas honre a palavra. Seja coerente com a sua fé. Quinto, a mentira e a verdade. Por que eu devo falar a verdade, pastor? Porque a mentira e a verdade vão definir a nossa posição em relação a Deus. Olha o que é que o texto diz: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei, diz o Senhor, porei a salvo aqueles que me confiam. O Senhor está dizendo: ó, eu vou me levantar. O pobre está com gemido, aquele que não tem poder de defender a si mesmo, clama a mim, e eu, vendo a injustiça, eu vou me levantar contra. Eu vou resolver. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a verdade e a mentira definem a nossa posição em relação a Deus. Se eu ando na luz, eu ando na verdade, eu vou estar
de acordo com a vontade de Deus. Agora, se eu ando na mentira, eu estou assumindo uma posição contrária. Eu estou dizendo o seguinte: Deus, eu não quero nada contigo, porque se tu falas a verdade, se tu és a verdade, e eu estou na mentira, eu estou dizendo o quê? Que eu não quero nada contigo. Então, quando você fala a mentira, entenda, você está dando as costas para Deus, você está assumindo uma posição contrária à posição que Deus quer para a sua vida. E você e eu precisamos nos posicionar. Você precisa entender que Deus não vai deixar que o enganador prevaleça ao final. O enganador, ao final, ele vai ser julgado, vai ser envergonhado, ele vai ser vítima dos seus próprios enganos e ele vai tropeçar no seu próprio erro. Entenda isso. Irmãos, quando o ímpio prevalece, quando o ímpio está solto e as coisas fazendo as coisas erradas, olha o que é que o salmista disse aqui no versículo 8: os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados, quando aquilo que é vil, quando aquilo que é errado é exaltado como sendo uma coisa boa, os ímpios andam soltos. Sabe o que é isso? Impunidade. É verdade. Olha o que é que nós estamos vivendo no nosso país. Por que é que a gente precisa orar? Porque a gente vê as cortes de justiça faltando com a justiça. A gente vê o erro e a mentira e o roubo prevalecendo, e passa para o povo aquela ideia de que o crime compensa. Então, quando os ímpios andam soltos, todo mundo não tem mais, passa um diazinho na cadeia e depois está livre, e aí vai gastar o dinheiro que roubou, as pessoas se desesperam, as pessoas não têm esperança e dizem: poxa vida, tanto que eu acreditava numa mudança no nosso país. Nós precisamos orar, independente de político A, B ou C, porque nós precisamos dizer: Senhor, salva a nossa. Porque senão as coisas só pioram. A gente só vai ficar cada vez mais indignado, e vai acontecer conosco aquilo que Quintino Cunha disse acerca do brasileiro. Quintino Cunha, ele disse uma vez que para ser feliz no Brasil você precisava nascer burro, morrer, viver na ignorância e morrer de repente. Por quê? Porque são tantas coisas erradas que a gente vai se indignando. E às vezes aquela pessoa que não sabe de nada da vida, que é analfabeto, que não tem instrução, às vezes essa pessoa ela tem muito menos estresse. É ou não é? Porque ela não entende as coisas que estão acontecendo. A gente, quando estuda muito, vê as coisas, não acredita que está acontecendo. Por quê? Porque os ímpios estão prevalecendo. Porque quando não há verdade, quando não há justiça, quando não há lei, é isso que acontece. E eu e você não podemos compactuar com isso. Amém. Amém? E eu quero encerrar. Sexto, por que eu tenho que falar a verdade, pastor? Porque a verdade, irmãos, ela tem uma aderência ao caráter de Deus. A verdade, ela tem a força real, ela tem um valor eterno. Olha o que o versículo 6 diz: as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. O que é aderência, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Que a verdade tem aderência ao caráter de Deus. Porque a verdade, ela tem semelhança, ela tem similitude, ela tem algo em comum com a pessoa de Deus. Deus é verdade, então quando eu falo a verdade, eu estou me assemelhando a Deus, eu estou me aproximando de Deus. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, e ele diz aqui que ela é como prata refinada. Você já viu prata enferrujar? Prata enferruja? Não. Prata se acaba? Não. Prata, ela é duradoura, ela tem valor real. Uma coisa é eu pegar um pedaço de flange, outra coisa é eu pegar um pedaço de prata e eu for vender, e o ouriço vai saber distinguir o que é que tem valor, o que é que não tem. Quando eu falo a verdade, as minhas palavras, elas estão sendo semelhantes às palavras de Deus, que são puras e que são verdadeiras.
Você quer que as suas palavras sejam semelhantes à palavra do Senhor? Amém. Irmãos, o caráter de Deus é santo, o caráter de Deus é puro, o caráter de Deus é reto. Logo, tudo aquilo que apresenta essas características de puro, santo e reto se assemelha a Deus. Se eu ando em uma vida pura, santa e reto, eu vou me assemelhar a Deus. Entende? Por isso que há aderência, por isso que há semelhança. Por isso que o Senhor diz que quer filhos e filhas semelhantes a Jesus, eu e você. Deus quer que a gente seja semelhante a Jesus. A mentira tem pernas curtas, sabe por quê? Porque a base da mentira ela é frágil, mas a verdade ela é duradoura. Sabe por quê? Porque ela é ancorada na palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu gosto de um pensamento que diz o seguinte: quem fala a verdade não precisa se lembrar do que diz. Por quê? Porque se eu falo a verdade sobre alguma coisa que aconteceu para você, e se alguém amanhã me pergunta sobre aquilo que eu falei, se eu falei a verdade, eu vou repetir a mesma história. Não vai ser uma outra versão. Porque se eu inventei uma versão, eu tenho que lembrar: peraí, o que foi que eu disse? Porque eu não posso dizer algo diferente. Porque é assim que a polícia pega o erro. Ela faz o primeiro interrogatório, aí ela anota ali. Passa 3 dias e chama o camarada e pergunta sobre a mesma coisa. Aí ele, como ele inventou uma versão, aí ele agora vai contar outra versão. E aí ele entra em contradição. Agora, quando a gente fala a verdade, não precisa se lembrar do que disse. Passa anos e anos e a pessoa vai perguntar como foi mesmo, e você vai dizer a mesma coisa. A verdade ela é duradoura. Amém, glória a Deus. Então fale a verdade, porque a verdade ela é sempre forte, por mais fraca que ela pareça ser. E a mentira ela é sempre fraca, por mais forte que ela pareça ser. Fale a verdade. E eu quero encerrar agora sim. Por que eu tenho que falar a verdade, pastor? Porque a verdade ela vai atrair a proteção de Deus sobre aquele que decide se manter no caminho certo. Amém? Olha o que o versículo 7 diz. O versículo 7 diz: tu os guardarás, Senhor, desta geração, os preservarás para sempre. Aquele que se posiciona a favor da verdade, irmão, vai se manter incontaminado. Sabe o que é? A gente passar no meio da lama e a lama não grudar na gente. A gente vai passar incontaminado. Sabe por quê? Porque o Senhor vai nos preservar. E eu queria que você ficasse de pé na presença do Senhor. 1 João 2,17: o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é que você quer viver a sua vida? Você quer viver a sua vida baseado naquilo que é fugaz, naquilo que é passageiro? Ou você quer viver a sua vida baseado naquilo que é eterno? Quando nós decidimos andar na verdade, andar na luz, nós estamos decidindo ser preservados pelo Senhor e manter com Ele uma parceria para toda a eternidade. No céu não entra mentira. Quem habitará no teu santo templo, Senhor? Aquele que fala a verdade. Irmãos, o mundo é assim, cheio de mentiras. Mas eu e você, como filhos de Deus, temos que andar na luz. Ainda que ninguém bata palmas para nós, ainda que a gente não receba tapinha nas costas, que a gente não apareça na TV, eu tenho que viver para a audiência de um só. A audiência de um só, esse é o meu Deus. Amém. No teatro da vida, no palco da vida, você não está representando, você está vivendo, e a sua plateia é um só, não é o outro. Eu não estou aqui para impressionar o pastor Pedro, você não está aqui para impressionar. Quando você serve, você não está ali servindo para impressionar o líder, você está servindo porque você está fazendo com o Senhor.